Olá pessoal, mais um dia de aula e hoje nós vamos falar sobre o Extreme Programming, que é mais um método ágil para desenvolvimento de software. Então, o que é o Extreme Programming? Então, o Extreme Programming ele foi talvez um dos primeiros métodos ágeis que foram criados junto com o Manifesto Ágil. O Manifesto Ágil, se a gente for ver, na verdade, é 2001, e o Extreme Programming antecede um pouco. Ele veio de uma experiência do Kent Beck em 1996. Kent Beck, Ward Cunningham, ele está muito relacionado com muito o que a gente vê na disciplina de engenharia de software, principalmente quando a gente fala de práticas interessantes de engenharia de software. Por exemplo, quando a gente fala em TDD, desenvolvimento orientado a testes, eles estão falando de novo aqui do Kent Beck. Se vocês usam wikis para documentar documentos, estão falando do Ward Cunningham. Mesmo padrões de projeto, eles também tiveram um papel importante com as práticas, usando, no caso, Smalltalk. Então, não se assustem. É um nome que vai ser bem recorrente em nossas aulas. Kent Beck, Ward Cunningham. Então, especificamente aqui, o Ward Cunningham tinha um projeto na Citroën, na Chrysler, quer dizer, que é o projeto C3. Não é um software, nenhum projeto fora do comum. Tá? Na verdade, é o tipo de sistema mais implementado na face da Terra, que é o sistema de folha de pagamento. Só que, embora seja um sistema que é de domínio muito conhecido, de forma geral, ele era um projeto que não estava caminhando bem na Chrysler. Tá? Era um projeto que estava fadado a fracasso. Então ele foi convidado para assumir o processo e nesse processo ele veio com a ideia de adotar uma forma de desenvolvimento mais ágil, mais centrada no usuário, uma forma interativa e incremental com exímia execução técnica. Na verdade, é por isso, que vem o Extreme Programming, uma programação ao extremo da qualidade técnica. A qualidade não era um termo que era deixado de fora, tá? Não era negociável. Então você usava as boas práticas de software, executava o máximo as boas práticas para alcançar uma boa qualidade do seu software e assim satisfazer os seus clientes. Tá? Então esse é o mote do Extreme Programming. Diferente de outros métodos ágeis, né, por exemplo, hoje em dia a gente ouve muito mais de Scrum do que o XP. O XP ele não tem exatamente uma organização tão clara, tão regrada quanto o Scrum. Tá? Outra coisa, o nome Extreme Programming também não é um nome de apelo para a gerência. Então, talvez para os programadores, para os desenvolvedores, engenheiros de software de forma geral, é um nome que chamativo e apelativo, mas o fato é que para quem toma as decisões em empresas, esse é um nome que causa uma certa atrito. Tá? Então, por isso que não é tão comum a gente enxergar que esse Programming hoje em dia, embora a gente veja isso muito Scrum. E, interessantemente, embora a gente não veja o XP explicitamente dito, boas práticas que a gente vê nos métodos ágeis de execução hoje são oriundas do que a gente apresentou com o XP. Tá? Bom, como que o XP se organiza? Tá? Ele não tem uma organização muito rígida, então ele é bem fácil de entender. Então ele tem alguns papéis, então basicamente a gente tem o time, tá? Então não tem um papel de gerente de projeto explícito que está fora do time, não, todo mundo está dentro do mesmo time. Então dentro desse time a gente tem o cliente faz parte do processo de desenvolvimento, ele está sempre disponível, e tem os desenvolvedores. E sendo que os desenvolvedores, eles desempenham vários papéis. Obviamente, o desenvolvedor desempenha o papel do desenvolvedor, ele vai projetar o software, vai implementar o software, vai testar o software, tudo que a gente prevê em engenharia de software. Além disso, a gente também prevê que o desenvolvedor também vai colocar o chapéu ali de treinador. Que seria o treinador? Alguém que tenha mais domínio de práticas ágeis, que consegue então avaliar se aquelas atividades estão sendo desempenhadas da forma correta e se tem outras práticas que poderiam ser realizadas para alcançar o objetivo de desenvolver um software de qualidade que atenda o nosso cliente. Tem o tracker, que basicamente se preocupa em disseminar o que está acontecendo dentro do processo de desenvolvimento. Tá? Então, ao invés de ficar todo mundo na sua caixinha e trabalhar de forma independente, sem ter visibilidade do que acontece ao seu redor, o tracker deixa muito bem claro que não, é isso que está acontecendo, essas são as histórias sendo implementadas, esse aqui é o código que foi feito, aqui são os principais problemas, aqui, as nossas medidas da evolução do desenvolvimento do software está correndo dessa forma. Então, ele reúne um conjunto de medidas relevantes para o processo de desenvolvimento e dissemina essas medidas constantemente para os desenvolvedores. Tá? Então, são esses papéis. Então, esse time de desenvolvimento, o cliente, os desenvolvedores, trabalham em um ambiente que permite comunicação face a face, né, e que tenha esses radiadores de informação com as informações que o tracker disponibiliza.
Tá? Então, veja, é uma organização, são papéis muito tranquilos, bem planos, tá? Bem horizontais. Como acontece tipicamente uma execução do XP? Primeiro começa com uma fase de exploração, ou seja, então, claro, toda empresa tem um departamento comercial, eles vão chegar a proposta, vão fechar com o cliente, ó, tem o software a ser feito. Ótimo, começou o processo de desenvolvimento, né? Já foi feita o contrato de aquisição, agora vai ser começado o desenvolvimento. Bom, então reúne os desenvolvedores com o cliente, eles vão começar a entender o problema. Então, descobrir o problema, entender o que está acontecendo. E nesse processo, eles vão começar também a discutir possíveis empecilhos tecnológicos que devem ser resolvidos. Esses empecilhos tecnológicos, a gente tem esse termo spikes, que inclusive é utilizado em outros métodos ágeis como o Scrum, que são justamente para formas de atacar um certo problema tecnológico sem pensar exatamente no requisito ou entregar software. Aqui é justamente para entender o problema ou entender a tecnologia necessária para a resolução daquele problema. É como se fosse um protótipo, é a coisa feita para ser jogada fora. Então isso que acontece nesse spike. Essa fase de exploração é curta, é de dias, no máximo semanas. Não é algo para ser demorado, essa fase de exploração. Feita essa fase de exploração, todo mundo já entende basicamente o que é o problema, de pelo menos um nível um pouco mais elevado, já transpôs algumas das principais dificuldades iniciais, inicia a segunda fase, que é o jogo do planejamento. Aqui a gente vai compreender mais o problema, ou seja, a gente tinha uma ideia geral, agora a gente vai começar a ver mais a fundo cada um dos problemas a serem resolvidos, e vai resolver uma visão consolidada. E essa visão consolidada é como que ela é mostrada para o desenvolvimento, porque dentro do XP a gente tem de irradiar as informações. Então, as informações são irradiadas por histórias do usuário. Tá? Então, essas histórias do usuário representam funcionalidades do software, elas agregam para quem aquela funcionalidade vai ser útil e o quão útil será aquela funcionalidade. Essas histórias do usuário geralmente são colocadas em cartões, post-its, que são extremamente visíveis, organizados um quadro que indica coisas a serem feitas, né, coisas sendo feitas e as coisas feitas, tá? Geralmente é um quadro bem simples. Cada uma das histórias elas tem uma prioridade definida principalmente pelo cliente, ele que define quais são as histórias mais importantes em termos de retorno e valor para ele, e tem as estimativas das histórias, que é quanto vai ser necessário de esforço dos desenvolvedores para que aquela história seja cumprida. Essas informações vão ser utilizadas para escolher qual vai ser a história a ser implementada. Implementada quando? Quando eu começar, né, quando eu for lá no planejamento de entregas, né, e das iterações. As entregas ou releases são software, é o software pronto para uso. Tá? Não necessariamente é o software completo, mas é um software numa forma estável. E as iterações são os ciclos de desenvolvimento que entregam funcionalidades, histórias completas, mas não necessariamente toda iteração ela vai ser equivalente a uma entrega de software que o cliente utilizará de fato. Em algumas equipes XP, isso pode ser 1 para 1, ou seja, eu posso ter para cada iteração uma entrega, existe cenário, mas não é o habitual. Tá? E, geralmente a gente tem várias iterações para ter uma entrega. Não que dentro da iteração o cliente não tenha acesso ao software e não utilize, mas não que o software vai ser entregue e utilizado por todos de forma ampla pelo cliente. Então, dentro dessas entregas e iterações, qual a diferença de uma iteração e de uma entrega? Né? Do planejamento de uma iteração e do planejamento de uma entrega. No planejamento de uma iteração é para aquele prazo curto que a gente prevê a iteração. Então, cada time define quanto tempo será. Pode ser 1 dia, 3 dias, 1 semana, 2 semanas. Então, a equipe define qual vai ser o tempo tradicional para uma iteração. Feita essa definição, você vai escolher a quantidade de histórias para aquele prazo. Né? Então, geralmente são poucas histórias, 1, 2 histórias. Depende do que? Da estimativa feita. Tá? E que histórias vão entrar para cada iteração, de acordo com a prioridade. Então, a iteração é um curtíssimo prazo. Além do curtíssimo prazo, tem esse planejamento a um prazo um pouco mais longo, que nem seria um médio prazo, mas um prazo um pouco mais longo, que são as releases. Porque nesse caso, você considera já um conjunto de histórias. Né? Não necessariamente esse conjunto de histórias estão em ordem, né? Está exatamente naquela ordem dentro para a release. Tá? Cada iteração vai definir quais histórias serão implementadas. Você sabe é que para ter aquela release feita, aquele conjunto de histórias tem que ter sido implementado. Tá? Feito esse planejamento de iterações e de releases, então parte-se para a execução das iterações. E aí, na execução das iterações, que de fato a gente tem
core do XP, que são as aplicações de práticas de engenharia de software. As aplicações ao extremo de boas práticas de engenharia de software. E nesse ponto, quando a gente fala em boas práticas de software, a gente tem a questão assim, mas o que seriam essas boas práticas? O que dirige essas boas práticas? As boas práticas XP, elas são definidas em torno de 5 valores. Toda prática tem que estar alinhada com esses valores, tá? E alguns princípios que a gente vai falar daqui a pouco também. Então, quais são os valores que o XP valoriza, que têm que ser defendidos? Comunicação. Tá? Então, comunicação com quem? Entre o time de desenvolvimento, envolver o cliente. Tá? Essa comunicação. Porém, por exemplo, considerando comunicação, é normal que o ambiente de desenvolvimento XP seja um ambiente aberto, que as pessoas tenham acesso fácil um ao outro. Geralmente as pessoas não trabalham em gabinetes, geralmente é um ambiente mais, né, em mesas compartilhadas, embora que cada um tenha um espaço confortável para desenvolver de forma individual, ou melhor, em par com o seu colega. Tá? Então, na verdade, a comunicação, além de ter essa comunicação fácil entre todo mundo, existe uma comunicação mais reforçada, que é uma das práticas de desenvolvimento XP, é a programação em pares, programação pareada. Tá? Então, existe um fortalecimento de comunicação. Esse fortalecimento de comunicação, geralmente face a face, também facilita um outro valor de XP, que é o feedback, que é oferecer respostas rápidas. Feedback entre desenvolvedores, feedback do software funcionando e o cliente avaliando aquele software, o feedback do processo de desenvolvimento, com todas as histórias, todo o progresso do processo exposto nos seus quadros. Tá? Então, esse feedback também é uma característica extremamente valiosa em XP. Outro valor preconizado, simplicidade. Tá? Então, as soluções simples, as soluções necessárias aos problemas. Tá? Sem fazer soluções que, nossa, poderia no futuro ser necessário tal coisa, então vamos colocar tal. Não, isso não é o nosso problema. Nosso problema é fazer uma solução que resolve o problema atual. Veja, não é uma solução inadequada, é uma solução, uma ótima solução, uma solução muito boa, mas para aquele problema em mãos. Você pode até saber que, nossa, eu sei que talvez tenha alguns cenários para frente que eu poderia colocar uma solução mais complexa. Tudo bem, quando chegar a esse cenário mais complexo lá na frente, você implementa a solução mais complexa. Mas nesse instante, preconize, enfatize a necessidade de simplicidade, evitar soluções genéricas para problemas, digamos, futuros. Coragem, tá? Os vendedores, o time de desenvolvimento, ele tem de ter confiança naquilo que está fazendo do próximo. Então, barreiras, né, que impedem, digamos, a avaliação de soluções, que causem receio no desenvolvedor, elas devem ser derrubadas. Então, a coragem nesse sentido. Né? Então, toda ação de desenvolvimento tem que ser tomada sem medo, tá? Em balanço com os demais valores. Então, por exemplo, uma prática comum em XP são a execução de testes automatizados. E por quê? Porque o teste automatizado é uma forma que assegura que o desenvolvedor pode fazer uma alteração do código, executar a sua bateria de casos de teste, e se o seu software passar essa bateria de casos de teste, ele já sabe, então, que, ok, aquela funcionalidade, talvez se até algum erro, não é nenhum erro óbvio, porque a bateria de teste que eu tinha antes passou. Tá? Então, são coisas que permitem que o desenvolvedor execute suas ações de desenvolvimento, execute as boas práticas, sem receio que vai ter um problema grave para o projeto como um todo. Tá? Então, coragem é importante. E, finalmente, respeito. Reconhecer a importância de todas as pessoas do time e dos resultados que todas as pessoas produzem. Tá? Então, é importante isso, criar esse sentimento no seu time das coisas sendo feitas. Bom, esses são os valores. Tá? Mas esses valores, de forma, a gente pode deixá-los um pouco mais concretos em alguns princípios. Tá? Então, quais são os princípios que a gente observa no XP? E esses princípios levam depois a seguir as práticas que a gente pode adotar. Então, quais são os princípios? Humanidade. Veja, esses princípios não somente são só do XP. Um dos princípios vale para qualquer método de desenvolvimento de software. Por exemplo, quando eu falo em humanidade, de equilibrar as necessidades pessoais, isso vale para qualquer emprego, qualquer profissão. Então, todas as pessoas têm que ter oportunidade de crescimento, oportunidade de contribuir para o time, de participar do processo, de se relacionar com as pessoas. Tá? Então, isso aí tem que estar equilibrado com aquilo que as necessidades pessoais, com aquilo que a empresa, que o time defende, precisa. Tá? Então, não adianta se pegar e falar assim, que nem uma empresa que fala, vou fazer horas extras. Embora talvez seja interessante para a empresa fazer isso, para cumprir prazos, isso é totalmente contra as necessidades pessoais do desenvolvedor, daquele trabalhador.
Tá? Então, é importante fazer um equilíbrio dessas necessidades pessoais com as do time. Tá? Economia. Tudo que é feito tende a agregar valor ao negócio. Tá? Não tem um ciclo de desenvolvimento, uma iteração que você faz algo que não entrega algo para o meu cliente. Esse é um excelente filtro, porque quando você não entrega algo para o cliente, é algo que só melhorou para o desenvolvedor ou para a empresa. Talvez seja importante ter o melhor especificamente para a empresa? Sim, mas isso não pode excluir agregar o valor ao software como um todo, principalmente quanto ao negócio sendo feito. Benefício mútuo, né? As atividades devem prover benefício para todos, time, todo cliente, todo desenvolvedor. Tá? É benefício mútuo. Autossemelhança, então tem coisas soluções que funcionam em vários níveis. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala de comunicação e revisões, né? Então eu posso fazer uma revisão do software como um todo, eu posso fazer uma revisão do software na programação pareada. Tá? Então, é o mesmo tipo de solução aplicado a diferentes níveis, a diferentes escopos. Tá? Isso é uma coisa que também é valorizada em XP, é um princípio que é observado. Melhoria. Você sempre tem que fazer o melhor possível hoje. XP, métodos ágeis, não é uma desculpa para você fazer uma coisa mal feita. Muito pelo contrário, você busca fazer o seu melhor. Mas sabendo que existe um limite desse melhor. E que isso pode ser melhorado, né, amanhã. Aí, isso aqui se equilibra com a questão da simplicidade. Então tem que fazer o melhor possível dentro da solução simples que é necessário para aquele momento. Diversidade. Então variedade de habilidades, atitudes, perspectivas. Às vezes, uma coisa que acontece também em XP a gente vai ver daqui a pouco, a questão de redundância. Então, às vezes, para testar ter um problema, você pode avaliar 3 soluções diferentes para aquele problema. Isso não tem nenhum problema ter uma redundância nesse sentido no XP. Mas a questão é, para você ter 3 soluções diferentes, você tem que ter 3 abordagens diferentes. E essa diversidade de habilidades, atitudes, perspectivas são importantes. Além disso, obviamente, habilidades, é importante ter uma variedade de habilidades para que a gente viu que tem processos técnicos relacionados à codificação, programação, a teste de software, requisitos. Então, esse conjunto de habilidades ainda é necessário. Então, é importante que no time tenha todos os conjuntos e que todos tenham em algum nível essas habilidades, e algumas pessoas sejam mais especialistas em algumas habilidades do que outras. Reflexão. Então, o equipe de desenvolvimento tem que ter momentos que ela reflete sobre o que ela está fazendo e busca a melhoria daquilo que ela faz. Fluxo. É importante manter um fluxo de resultado. Então, não adianta nada você fazer muita coisa hoje, amanhã não fazer nada, fazer muito hoje, depois de amanhã, e não fazer nada depois de amanhã. Tá? É importante ter um desempenho constante, previsível, até mesmo porque as pessoas trabalham de forma mais motivada quando você se mantém em fluxo. A questão de oportunidade, ou seja, identificar oportunidades para melhorias do seu software, melhoria do seu processo. Isso tem tudo a ver com o que a gente fala de reflexão e até o item de melhoria. Tá? A redundância, né, problemas difíceis e críticos devem ser resolvidos de formas distintas, não tem nenhum problema ter várias soluções. Isso está de acordo também com o outro item, né? Falha, todo erro é um aprendizado, não tem problema falhar. Melhor você falhar ali durante o processo que falhar junto com o cliente depois. Mais importante que você fale e aprenda. Qualidade não é negociável. Então, muitas vezes, quando você faz um software, ele fala assim, não vou testar o software porque não dá tempo. Não. A qualidade de um programa não pode ser negociável. Você pode negociar outras coisas. Por exemplo, você pode negociar escopo. Posso entregar um bom programa de software para você, cliente, mas eu não consigo entregar todas as funcionalidades aqui. Eu vou conseguir entregar só esse subconjunto. Isso parece um absurdo? Parece falando assim, mas que nem um carro. Quem compra um carro sem uma roda ou com uma roda defeituosa? Ninguém faz isso. Então, existem princípios. Então, qualidade não é negociável nesse patamar. Passos pequenos, ou seja, você fazer o mínimo necessário para ter o resultado correto. Então, você evita atitudes Big Bang, tá? São coisas pequenas. E o próprio modelo de desenvolvimento de XP e interações, as interações elas preconizam, né? Acabam levando você a fazer passos pequenos, né? A trabalhar com poucas histórias do usuário. E aceitação de responsabilidade, né? E não imposição de responsabilidade. Tá? Na verdade, todo mundo é dono do projeto, todo mundo tem um sentimento por aquele projeto, então a responsabilidade é aceita naturalmente. Não é algo que imposta, você é responsável por aquele módulo e te vira, é teu problema. Não, todo mundo tem a responsabilidade, todo mundo aceita a responsabilidade pelas coisas que eles fazem. Tá? E ninguém é culpado, né? Então se acontecer uma falha, é uma falha do time e todos
Todos buscam arrumar, aprender aquela falha e arrumar. Né? Não existe apontar os dedos e colocar culpas e impor responsabilidades a contragosto. E considerando esses princípios e aqueles valores, tem um conjunto de práticas que o XP preconiza. Essas práticas elas variam um pouco ao longo do tempo. O primeiro livro, XP, em 99, tinha um conjunto de práticas X e hoje o conjunto de práticas são outras. E, na verdade, as práticas é um conjunto variável. Você pode incorporar novas práticas. Desde que essa prática nova ela esteja alinhada com o quê? Com aqueles princípios que tinha exposto anteriormente e aqueles valores. Tá? Esse é o norte. Se você respeita aqueles valores e os princípios do XP, você pode e deve incluir novas práticas. Esse aqui é apenas um conjunto de práticas, né, as práticas primárias, as práticas clorárias, que a gente vai ver daqui a pouco, são práticas que, de forma geral, a gente sabe que são boas práticas que devem ser adotadas em processos de desenvolvimento. Por exemplo, uma prática que temos é sentar junto, ou seja, a equipe trabalha em espaço amplo e aberto, com fácil comunicação. Outra coisa, times completos, com equipes multidisciplinares. Trabalho informativo, que reflete resultados, trabalho energizado, né, tem tudo a ver com aquele quando a gente fala em fluxo, né, com a humanidade, ou seja, com a quantidade realista de trabalho, sem prejudicar a vida pessoal. Programação pareada, ou seja, o desenvolvedor, né, em vez de pegar uma história e esse contador vai trabalhar sozinho, não, ele vai pegar a história do quadro, vai trabalhar junto com uma outra pessoa, né, para desenvolver o código, os casos de teste, e executar o programa e avaliar se está correto ou não. E aquela execução, né, enquanto um programa, o outro revisa, dá 20 minutos, uma hora, inverte a posição, outro programa e o outro revisa, e funciona dessa forma. Isso também facilita, né, as pessoas, cada um vai trabalhar, essas duplas, elas assumem qualquer computador dentro do ambiente de trabalho, não tem o seu computador, o seu local. Isso é importante porque obriga, na verdade, que o software seja fácil de desenvolver, iniciar o desenvolvimento, né, fazer o bootstrap em qualquer ambiente. Outra prática primária é a história do usuário, então todo o planejamento é baseado nas histórias do usuário, que são unidades pequenas que agregam valor de negócio para o cliente. Ciclo semanal, né, ou seja, tem uma iteração, pode ser uma semana, pode ser 2 semanas, mas é um ciclo curto de iteração. Tem o ciclo maior, que é para entregar uma versão do software, seria o ciclo release. Tem uma folga, então você pode incluir no planejamento tarefas menores que podem ser removidas em caso de necessidade. Tá? Construção 10 minutos, ou seja, o software, eu tenho de, como é um programa em pares e os ciclos curtos, é importante que seja rápido para construir e testar o software. Então, a construção em 10 minutos é nesse sentido. Integração contínua, ou seja, eu posso disparar essa compilação e teste de forma manual, mas eu também posso ter mecanismos automáticos que fazem isso. O desenvolvimento baseado em testes, desenvolvimento dirigido por testes, desenvolvimento guiado por testes, ou seja, o TDD, ou seja, que eu crio os casos de teste antes mesmo do código da minha aplicação. Isso é uma prática que parece um pouco usual, mas é uma prática que permite a criação de software muito focado, porque você já sabe exatamente o que o programa tem de fazer antes mesmo de implementar aquele seu programa. Isso deixa mais claros os requisitos que são estabelecidos pela história do usuário. Tá? E a questão do projeto e design incremental. Então, você não se preocupe em criar um design de projeto de início super complexo. Você cria um projeto, design tão simples quanto necessário para atacar o problema naquele momento. Tá? E o projeto, design, emerge naturalmente da execução daquelas boas práticas. Além dessas práticas principais, eu tenho as práticas corolárias. É outro conjunto de práticas que também considero importantes. Então, envolvimento real com o cliente, implantação incremental. Veja, eu posso ter a integração contínua, que é fazer o build e o teste automaticamente, conforme são feitas as alterações do código, mas também posso disponibilizar automaticamente o software para execução para o cliente, né? Então, por isso a implantação incremental. A continuidade da equipe, tá? Então, a equipe tem, a ideia que seja mantida a equipe ao longo do processo. Ao mesmo tempo, é natural que, ao mesmo tempo que aconteça continuidade da equipe, que algumas pessoas acabem, que o próprio processo, conforme o projeto, conforme evolua, algumas habilidades sejam menos necessárias, talvez. Então, talvez um membro da equipe ele comece a ficar ocioso no time. Então, essa pessoa não tem nenhum problema, ela pode ser movida para uma outra equipe, para um outro projeto. Tá? Sem pensar que está dentro de um contexto de uma empresa, eles têm vários projetos de execução. Tá? O que não pode acontecer é que está no meio do projeto, a pessoa é necessária, né, no time, ela faz falta e ela quer aquilo, e a pessoa
pinçada e colocada em outro projeto para dar um fôlego no outro projeto. Tá? Isso não é algo que é defendido em XP. Análise da causa inicial, ou seja, a gente tem uma preocupação em entender o porquê dos problemas, não é apenas resolver o problema por si. Código compartilhado, ou seja, colocar um repositório de código unificado. Código e teste, de fato, código de aplicação e código de teste é a principal forma de documentação do software. Tá? Então, evita-se, de forma geral, a criação de documentos, né, fora, né, o Wikis, o Documents Word e afins. Privilegia-se a documentação na forma de código e caso de teste que executa esse código. Tá? Daí tem a implantação diária, o contrato de escopo variável. Se lembra, qualidade não é negociável, mas o escopo deve ser. Alguma coisa tem que ser negociável no projeto. Então, é importante que o escopo seja negociável. Tá? E pague pelo uso. É importante quando o projeto é pago pelo uso, porque, digamos, como o projeto de desenvolvimento aqui, quando usado com XP, ele adota história do usuário e cada história entrega um valor para o negócio. Então, ao entregar os valores do negócio, o usuário, o cliente ele percebe o benefício e se ele está pagando pelo benefício recebido, o XP se adequa muito bem ao que ele está contratando. Se fosse uma outra unidade de pagamento, se eu fosse pagar, não, eu vou pagar por entregar as funcionalidades, não aquilo que eu estou usando efetivamente, mas para um conjunto de funcionalidades entregues, então o XP não se adequa muito bem para esse cenário. Tá? Então é importante ter esse modelo, pague pelo uso, para ter um benefício maior do XP. Esse quadro é um quadro bem interessante. Ontem eu estava assistindo um vídeo que era uma discussão de alguns desenvolvedores sobre o XP. É um vídeo bem recente, tá? Depois tem o link aqui para vocês. E eles colocaram, então, lá em 2005, 2004, quando eu estava na pós, tinha um grupo na UIME, né, Instituto de Matemática e Estatística da USP de São Paulo, que é chamado, é uma empresa, de certa forma, chamada AgilCop. Eram vários alunos de graduação e de pós que trabalhavam com o XP. E nessa AgilCop, eles fizeram vários cursos e eles tinham uma experiência muito rica, na verdade, com o XP no Brasil. Então, eles tiveram uma importância grande nesse aspecto aqui. E eles fizeram esse quadro. Esse quadro ele apresenta itens interessantes. Ele coloca os valores, né? Então, por exemplo, tem aqui a coragem, né? Eu tenho aqui, deixa eu mudar a cor aqui. Então, eu tenho aqui a coragem, eu tenho o respeito, comunicação, feedback e simplicidade. E para esses, né, valores, então para esses valores eu tenho os princípios. Né? Então, eu tenho o princípio da redundância, falha, benefício mútuo, responsabilidade, reflexão, melhoria, oportunidade, fluxo, passos pequenos, qualidade. Tá? E conforme eu tenho esses princípios, eu também tenho daí práticas. Tá? Então, aqui eu tenho diversas práticas. Né? Veja, isso aqui é baseado no XP de 99, né? Então as práticas recomendadas que eu apresentei agora talvez sejam um pouco diferentes, mas todas elas são práticas que existem em desenvolvimento de software. Tá? Então, a criação de código de aplicação e código de teste, a programação pareada, a integração contínua. Então, como cada uma dessas práticas impacta na realização de outras práticas e direta ou indiretamente impacta em valores e princípios. Tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui. A refatoração, ou seja, refatoração é a alteração de um código para remover que chama de uma dívida técnica, né, uma pendência técnica, mas sem alterar a funcionalidade do software. Tá? É uma alteração feita apenas para ter uma melhoria interna, para o cliente não tem impacto algum. Então, veja, a refatoração é uma atividade que melhora a qualidade e que tem a ver com a simplicidade. Por quê? Porque a simplicidade, às vezes, me leva a gerar uma dívida técnica que afeta um pouco negativamente a qualidade a longo prazo, que eu posso depois tratar com refatoração. Tá? E a refatoração, onde é que ela é feita? Ela é feita geralmente junto com uma prática de desenvolvimento baseado em teste. Tá? Dentro do desenvolvimento baseado em teste, depois você cria a caixa de teste e a código da aplicação, você tem uma fase de refatoração, que busca então sanar eventuais dívidas de qualidade relacionadas com decisões tomadas com a prática de design simples, que visam priorizar o valor da simplicidade. Tá? Então aqui a gente tem diversas práticas e como que essas diversas práticas contribuem para princípios e valores. Então veja que tudo tem uma
um sentido. Se eu quero colocar uma prática nova, eu posso? Posso. Desde que essa prática nova ela esteja presente em algum item aqui. Tá, eu quero colocar uma prática de inspeção, revisão de código. Eu posso colocar? Claro que eu posso. Desde que ela esteja relacionada com princípios e valores. Então, talvez uma prática de inspeção de código, ela está adequada com a questão de qualidade. Além disso, eu posso dizer que ela também está relacionada, de alguma forma, com por exemplo, o feedback. Daí com a melhoria. Então, veja, as práticas que eu consigo colocar, que estão relacionadas com princípios e valores, elas são bem-vindas. Na verdade, é uma forma até de pesar. Será que essa prática vale a pena mesmo? Se uma prática está relacionada apenas fracamente com determinado princípio e contribui muito pouco com determinado valor, será que realmente é uma prática útil? Então, essa é uma reflexão que fica quando a gente fala de XP, né, de colocar novas práticas. Eu observo também que essa mesma flexibilidade, embora seja interessante para nós, engenheiros de software de forma geral, talvez para uma empresa, principalmente uma empresa com uma visão mais tradicional de engenharia, ela é muito flexível. Tá? Então, esse é talvez um dos motivos de que o XP não é tão presente, né? A gente não ouve falar tanto de XP hoje em dia. Porque as empresas, de forma geral, elas preferem métodos que sejam mais organizados ou que tenham uma comunicação mais simples com elementos gerenciais. E outros métodos, como Scrum, eles atendem esse princípio, embora a gente consiga ver no Scrum a execução de práticas que estão, né, que foram começadas, né, foram bem defendidas no XP. Por exemplo, a retrospectiva, ela acontece no Scrum. Tá? História do usuário também é um elemento presente do Scrum. Reuniões em papo em pé, né, reuniões diárias, no início do dia para discutir, também faz parte. Então, veja que vários elementos que começaram, né, foram defendidos como práticas importantes no nosso XP, eles acabam sendo incorporados dentro de outras abordagens ágeis. Bem, isso é tudo, pessoal. Esse é um vídeo rápido, dá uma breve visão para vocês de XP. Tá? Minha sugestão agora, estudem um pouco mais esse material, leiam textos e executem aquele jogo de simulação de XP que dá uma boa visão também de como acontece uma possível execução do XP em projetos. Abraço, pessoal. Até mais.